isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui num podcast muito maluco com ele, Renato Tortorelli. Sim, é isso aí, tamo junto, Dani, é nóis. E sim, estamos num podcast muito aveludado com ele, Rafael Marinho. Opa, uma das melhores vozes deste podcast. Exatamente. E ele que... Nossa, vocês me dão licença pra mim fazer uma abertura estilo Glóbulo? Matéria da Glóbulo? Sim. Posso abrir uma matéria da Glóbulo? É o seguinte, vamos lá. Bear Grylls, Cake Boss, Goku, Bob Esponja, personagens queridos entre todas as pessoas, mas o que eles têm em comum? Uma voz. Por isso, hoje, num podcast, estamos aqui com eles, ou melhor, com ele, Wendel Bezerra, senhoras e senhores. Glóbulo. Uma das aberturas mais cafonas mais glóbulos do mundo. Quantas vezes, Wendel, você já ouviu te anunciarem desse jeito em alguma coisa? Com essa maestria, riqueza de detalhes e calor da voz, foi a primeira vez. Muito obrigado. É isso aí. Imagina, deve ter várias matérias assim, e isso aí que é legal. Deixa eu só dar o recado, se você está ouvindo num podcast aqui pelo Spotify, seja bem-vindo, siga o nosso canal aqui no Spotify para ter todos os episódios pipocando na tela do seu celular ou do seu tablet. Nós estamos no Google Podcast, no iTunes, em vários lugares. Também lá no nosso Instagram, @numpodcast. E também no Twitter, Podcast Num. Se você tá vendo aqui pelo nosso YouTube, se inscreve aí, manda pra turma aí, certo? Valeu? Tem um Apoia-se também, você pode apoiar a gente, porque isso aqui tem um custo muito maluco de servidor, de editor e tudo mais, tá bom? E é isso aí, gente. Este homem tem a voz que eu ouvi durante toda a minha juventude com o Goku. Nossa, já começou chamando de velho, hein? Eu sou velho. Eu sou novo velho. Não, ofendendo jamais. Ele começou cedo, eu acho, né? Wendel, você começou fazendo teatro? Como é que foi, bicho? Isso, eu comecei no... Tô postando nós aqui. Aí sim. Opa! Eu comecei aos 4 anos numa peça de teatro com a Bibi Ferreira, Francisco Milani. E aí foi meio que por acaso, porque eu sou filho mais novo de 5, meus irmãos já faziam teatro, essas coisas e tal. E aí então eu entrei nessa peça aí por acaso, com 2 falinhas, e aí a partir dali eu não parei mais, né? Porque era o Tistu, o menino do Polegar Verde, né? Então o Tistu cantava, dançava, não saía de cena, o espetáculo inteiro. Então, a partir dali, eu comecei a emendar tudo, né? Radionovela, publicidade, novela, comercial, dublagem. E foi que foi. E caraca, tá vendo? Tá vendo como começou cedo, Marinho? Aí, tá vendo? Mas assim, os seus irmãos também faziam teatro, eles seguiram carreira? Não, só você que... Nós somos 5. Os 2 mais velhos não, um virou advogado, o outro tem uma produtora, e eu, Ulisses e a Úrsula seguimos basicamente depois focando na dublagem, né? Então a família de dubladores. Sim, mas os 2 mais velhos, quando eram pequenos, chegaram a dublar uma coisinha ou outra, num filme ali, outro acolá, assim, coisas antigas mesmo. Começo dos anos 80. Mas, pô, você começou no teatro. Para ir para dublagem, foi você que foi atrás de ir para dublagem ou te pensaram em alguma coisa? Ou você tem uma voz legal, vem cá fazer? Não, é porque eu fazia essa peça, né, que era o Tistu, e tinha umas 20, 25 pessoas no elenco. E entre os atores do elenco, alguns dublavam. E como eu realmente me saía muito bem, falaram para minha mãe, né? Pô, leva ele lá para fazer um teste de dublagem, né? Na época era na BKS e na Alamo. E eu fui bem também, e aí comecei a dublar. Mas eu dublava essa época e adolescência junto com todas as outras coisas, né? Com escola, com comercial, com novela, com cinema, com tudo. Eu fui focar em dublagem mesmo em 97, mais ou menos, 96, que eu decidi que eu queria meio que parar com as outras atividades e focar só em dublagem. E aí, a partir dali, tudo
começou a acontecer, né? Então, hoje você foca só em dublagem ou ainda faz de vez em quando alguma outra coisa? Agora que já estabilizou. Eu gosto de fazer, eu gosto de locução, então de vez em quando pintam os trabalhos de locução, mas são coisas muito pontuais, porque é um mercado que você tem que estar ativo, né? Você tem que ir nos lugares, você tem que. Então, como eu estou afastado assim há bastante tempo, as locuções que pintam para mim são locuções que os caras querem que eu faça, né? Então não é mais aquela coisa de tipo, qualquer locutor pode fazer. E isso porque, além de eu ter me entregado bastante à dublagem, hoje eu sou dono de um estúdio de dublagem. Então, isso toma muito meu tempo, né? Você ser dono de uma empresa. E a dublagem ela é muito dinâmica. O nosso dia a dia é muito intenso o tempo inteiro. Então, digo como empresa, né? Então, não é aquele relax, assim, de tipo, a empresa está indo, está andando. Não, né? A gente tem sempre um monte de bucha para resolver. Junto a isso, eu dirijo alguns filmes, né? A dublagem de alguns filmes e dublo também. E ainda tenho o canal no YouTube, né? Tem o Instagram, que a gente tenta movimentar bastante. E aí, putz, aí os 3 filhos, eventos e tal, é uma loucura. E vai que vai. Pô, falar em evento, o Manola, o Wendel, principalmente o Wendel, né, cara? O Wendel é a voz da CCXP, da Comic Con Experience aqui do Brasil, cara. Sempre estamos lá, a gente se encontrou lá com o Mol, com toda a turma fazendo Kamehameha, mó bagunça. Mas, cara, o Wendel, ele fica, cara, acho que 4, 5 dias. Quanto tempo é, Wendel? É full time, cara? É 12 horas narrando, fazendo a locução da feira o tempo inteiro? Cara, Você acampa lá também, velho? Acampa, é? Eu chego uma hora antes da hora que abre, né? E vou embora quando acaba mesmo. Porque eu tenho que ficar lá dando tchau, né? Expulsando o pessoal. Vamos embora! Vamos para casa. Até o final, né? E eu sempre eu saio rouco. No último dia eu tô arrebentado. Mas é gostoso, é legal, né? Não sei como é que vai ser esse ano. Mas e aí, como é que fica a garganta? Cara, como eu faço isso há muito tempo, ela se recupera meio fácil. Então eu saio rouco, mas no outro dia eu tô meio ok. É claro que eu tô sempre menos ok que no dia anterior, no caso da CCXP. Mas em dublagem, eu tô rouco, tô com pigarro, tô alguma coisa assim, na hora de gravar rola, e se eu tiver ruim, no dia seguinte já tá bom. É um aparelho que está muito treinado, né? São muitos anos falando todo dia, o dia inteiro. Hoje até eu trabalho bem menos com a voz do que antigamente. Antigamente eu dublava, das 9 às 22, assim, direto. Ia de um estúdio para o outro, gravo. Hoje em dia eu gravo no meu estúdio e em mais 2 só. E muitas vezes eles me mandam o trabalho e eu gravo na minha própria empresa. E aí também acabo gravando menos, né? Faço menos testes. Eu rejeito o trabalho dentro da minha própria empresa, que às vezes um diretor de lá me escala para um filme e eu falo, puta, cara, não vai dar. O que eu queria perguntar para você é justamente isso. Agora que é com Netflix, Amazon, o streaming em geral, né, cara, aumentou demais, assim, vocês têm uma demanda, o mercado, criou-se novos atores, novas agências, como é que, porque eu imagino que realmente tem uma demanda muito maior que tinha quando era TV e cinema, né, não tinha, como é que funciona, vocês sentiram isso? Há alguns anos, a dublagem sempre vai aumentando o volume de trabalho, por vários motivos. Né? Para não ficar me alongando aqui, mas por vários motivos sempre veio aumentando o volume de trabalho, e aí com os streamings foi um negócio assim, né, que explodiu mesmo, e o brasileiro, ele gosta de dublagem, independentemente de classe social. Hoje a gente dubla filmes indianos, filmes israelenses, filmes italianos, espanhóis, argentinos, o que mais ali? Me ajuda aí, de outros países. Turco, polonês, é um volume de material muito grande. E então aconteceu tudo isso que você falou. Temos mais tradutores, temos mais estúdios, temos mais dubladores,
E mesmo assim a sensação é sempre de que não está dando conta, sabe? Porque você precisa variar elenco, às vezes você quer um tradutor, o cara já está cheio de trabalho, ele não tem tempo para te atender, é complicado. Porque um tempo a gente só via, parecia que já existia o Herbert Richards. Aí você assistia a Sessão da Tarde, parece que o mesmo cara que fazia a voz do Rambo, fazia o Ace Ventura, enfim, parecia que tinha 2 dubladores homens, 2 mulheres, fazia tudo, né? Porque era o parâmetro, a Sessão da Tarde, né? Então é muito louco isso, né? Não, eu nunca entendi esse negócio da versão brasileira Herbert Richards. Eu ouvia isso e falava, por que ele não fez uma versão brasileira do próprio nome? Herberto Ricardo. Né? Herbert Richards. Mas nem o nome é uma versão brasileira. Herberto Ricardo, sei lá. O cara você sabe que a Alamo, que era a Herbert Richards de São Paulo, o dono se chamava Michael Stoll, né? Era o inglês, que era o dono Michael Stoll era, eu fui na Alamo uma vez, cara. Eu tentei fazer dublagem e foi, tipo, muito louco, assim, porque vocês acham que peneira aí de futebol é da pesada, que casting de atores é da pesada? Eu acho que eu ainda tenho prioridade pra falar, mas a peneira, digamos assim, né? O casting de dublagem, ele é muito, eu não diria chato, mas ele é muito perfeccionista, não é? Porque eu fiz vozerio só, isso é real. Sim. Eu só fiz vozerio, aquela coisa, o cara vai cair, olha, meu Deus, vai cair do prédio, só isso. Eu consegui isso. Mas é muito difícil, não é? Cara, é difícil. Outro dia, até tem dia que eu sou normalmente muito tranquilo, assim, com todo mundo, muito simpático e tal. Aí outro dia eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, e aí um cara, uma das perguntas era tipo, é obrigatório ter o DRT de ator, né? Para quê? Aí, e ele escreveu obrigatório em letras maiúsculas, né? Aí eu respondi, sim, é obrigatório em letras maiúsculas, né? Na verdade, eu estava explicando para ele, porque assim, as pessoas têm... E eu entendo, né? Eu entendo. É que acho que nesse dia eu estava nervoso e respondi assim. Mas realmente, quem não vê, quem não entra no estúdio, pega um texto, olha para lá, coloca um fone e tenta encaixar, você realmente não consegue entender o que é. Fica realmente parecendo que é uma questão de voz, de saber imitar e de falar junto. Só que não dá nem para explicar o nível de dificuldade que é. Por isso que você falou da peneira e tal, porque é muito difícil. Mas o fato é que, assim, quando alguém fala, eu sinto que eu sei dublar, eu sei que eu tenho a mãe, não sei o que, é porque a pessoa não faz a menor ideia do que está falando. É como você ser excelente no videogame e achar que pode dirigir um carro de Fórmula 1, porque no videogame você arrebenta. E são coisas completamente diferentes. Falou de filmes, enfim, e você faz desenhos também. Então, o filme você procura colocar uma voz que tem a ver com o cara, ou que tem a ver com o original. No desenho que você, vamos supor, vai no Bob Esponja da vida. A voz original era mais ou menos aquilo que você faz, ou você colocou a sua cara, seria legal se ele fizesse assim? Como que é? Você mais imitou o que era original ou tem a parte criativa? Especificamente do Bob Esponja, mas que será que serve para os outros? Como você falou, né? Eu já fiz muitos desenhos. E um dos que eu fiz recentemente foi esse aqui. Maravilhoso! Isso aí é uma amostra do que a gente tem no grupo do Trocadilho. Sim, meu Deus. Todo santo dia é isso. Assim. É daí para pior. É daí para pior. Foi meio isso que você falou mesmo, Renato. Naquela época, a gente não tinha a menor ideia que seria algo famoso. Né? Faz 20, 21 anos quase. E a gente fazia testes para um monte de série, um monte de desenho. Então, era mais um. Só que eu estava passando, eu vi o desenho, perguntei, o que é isso aí? Ela falou, um desenho novo que chegou aí, tem que escolher o elenco para o teste. Aí eu fiquei assistindo assim, achei engraçado. Falei, deixa eu fazer teste aí para esse amarelinho aí. Eu nem sabia.
Esse amarelinho. Aí, pô, mas você... Porque eu nunca tinha feito voz caricata na dublagem, né? Eu dublava os mocinhos, os jovenzinhos, enfim. Eu faço na vida. Então Aí eu fui fazer o teste, eu queria muito pegar, porque eu fiquei com essa coisa do tipo, pô, nem pensaram em mim para fazer o teste, né? Aí eu fiquei ouvindo bastante, assim, o original, fiquei tentando achar um jeito de imitar mesmo, e eu sei que eu peguei o teste, fui escolhido. E aí, se você assistir primeira, segunda temporada, assim, a voz é bem diferente do que é hoje, porque eu ficava muito preso realmente. Aí, quando eu vi que o personagem já era meu, que, enfim, que já estava sacramentado, eu fui buscando uma musicalidade minha, fui encontrando um timbre que me permitisse dar mais variações, né, de interpretação, sussurrar, cantar, gritar, ficar triste, coisas assim. E aí eu fui me libertando um pouco da voz original, mas, claro, sem perder a essência do personagem. É muito perigoso você fazer uma voz caricata para um personagem e depois cair no risco de o personagem ter que cantar ou ter que fazer alguma outra coisa e você não conseguir acompanhar com a voz? É terrível, cara. Eu lembro que eu fiz um desenho, eu nem lembro o que era. Era um desenho desses antigos, ruins. E aí eu fiz um dia lá, porque assim, você pode fazer alguns personagens dentro de uma gravação, assim, existe uma limitação, né, com base em acordo de coletivo de trabalho e tal, mas você pode fazer, de repente, num episódio, 3 personagenzinhos. E aí eu fiz um lá, fiz outro ali e fiz um... Eu não lembro se era um pinguim, acho que era um pinguim, cara. E eu fiz uma voz muito fininha. Tá? Na época, eu não consigo fazer hoje, mas eu fiz uma voz muito fininha. O bendito do pinguim não virou fixo da série, cara, e aparecia toda hora. E eu morria para fazer a voz do pinguim. Toda vez que ele me chamava, eu chegava lá e era o pinguim. Eu falava, puta, que merda que eu fiz de fazer aquela voz fininha. Acabava comigo. Mas às vezes acontece isso, assim, com os dubladores, de fazer uma voz ali de improviso para um negócio, e o negócio fica grande, ou tem isso, tem música e tal, e você se ferra para fazer. Pode crer. Tem um grande amigo meu, Cássio. Dani, Fala. Só para tocar, tu falou o assunto da música, eu com a minha filha, eu acabo assistindo muito desenho também, né? Mentira, um exemplo... Você põe a culpa na filha, mas você... Ele assiste também. E agora eu amo desenho. A diferença é que eu assisto uma vez só. Ela assiste 30 vezes ao dia. Mas assim, na Frozen, que o Porchat faz o Olaf na Frozen. Uhum. E ele canta. Tem a parte que o Olaf canta e você vê que nitidamente o Porchat canta ali. Na Rapunzel, Enrolados, é o Luciano Huck que faz lá o personagem José. Na parte que canta, é um outro cara que canta. Fica estranhíssimo. Não que eu imaginasse que o Luciano Huck cantava. Mas, mas rola isso, né? O cara que faz a dublagem, mas chega na hora do... Porque são desenhos que tem... É meio que um musical, né? Exato. Hoje em dia, cada vez mais... atores que participam de musicais, que realmente são cantores e atores, têm entrado na dublagem através da música. E aí eles acabam começando a aprender a dublar e tal, porque por ele cantar, ele pega um personagem que também fala. Então ele vai aprendendo a dublar ali na prática, né? Tipo um curso remunerado, onde ele recebe, mas em função desse talento de cantar, porque é muito importante mesmo, né? Que se mantenha a voz, ou senão tem que ser uma voz muito parecida, e quando é gente normal falando, é difícil isso acontecer, né? Numa voz caricata é até mais fácil de você pegar alguém que imite. Agora, a voz natural da pessoa tem que ser uma voz muito similar. Eu falo muito do caso do High School Musical, né? Que no primeiro não era o Zac Efron que cantava, era um outro cara que cantava no lugar dele. É mesmo? Era dublado? Olha só, bicho. Deixa eu até falar o que eu tava pensando, Marinho. Só pegando o gancho no negócio de imitação. Vai. Eu lembro que um tempo atrás
saiu uma série da Netflix do Bear Grylls e botaram um cara que imitava o Wendell dublando o Bear É Grylls. mesmo. Rolou isso. Rolou, cara. Até hoje eu não entendo o que passou pela cabeça de quem teve essa ideia. O cara imitava você fazendo Bear Grylls, é isso? Nunca ninguém entrou em contato comigo. Mano. Entende? Não é que entrar em contato comigo eu falei, olha, eu quero $100 mil por episódio. Não. E até porque o valor da dublagem é um valor padrão. Não faz muito sentido você cobrar algo a mais. Pode até fazer, mas é algo que é difícil de acontecer. Então não entraram em contato comigo, e aí em vez dos caras trocarem a voz e pronto, e ter como desculpa um lance do tipo, putz, eu não sabia, né? Então coloquei outra pessoa. Pegaram alguém que me imitava. E aí quando lançaram o teaser no YouTube, né? Nossa! Então quando eles souberam, deu um tremendo que procó lá, eu fiquei sabendo por eles, inclusive, que o teaser foi lançado, sei lá, ao meio-dia. Às 2 da tarde eles estavam reunidos em Los Angeles discutindo o lance era quem é o Wendell Bezerra. Porque bombou ali no... Cadê o Wendell Bezerra? Tiraram o Wendell Bezerra, porra, é o Wendell Bezerra. E aí eles ficaram loucos e tal, e aí descobriram, né, do que se tratava, e eu tive que gravar super às pressas, porque eu tinha viagem marcada. E aí foi legal que eles me deram como é que se diz? Me deram um baita cartaz, assim, porque depois eu redublei aqueles teasers, e aí eles lançaram o teaser falando que era com a minha voz. Então, porra, isso foi muito... Isso é bacana, pô. Ganhou um trocado a mais? Não, aí? Levou... Não. Pelo desaforo. Um chaveirinho, uma mochila, um brinquedinho. Só o que eu achei legal, na verdade, assim, isso foi um prazer pessoal. Tipo assim, a maioria não falou, não é a voz do Bear Grylls, ou trocaram a voz. As pessoas sabiam o meu nome. Então, isso foi muito legal, assim, para mim. Você começa a ser reconhecido artisticamente, de fato, né? E isso foi muito bacana. Imaginando, você deve estar numa fila para pagar uma conta, falando no celular. Isso deve acontecer pra caramba, né? Acontece. O cara na frente olha assim para trás, conheço essa voz. Eu fui no hospital agora, no começo da quarentena. Meu filho de 2 anos caiu ali na ponta da escada e abriu um talho assim na testa. Não teve jeito, teve que ir para o hospital para tomar ponto. Aí eu tô com ele sentado no colo, fazendo aquela fichinha de entrada ali, né, no hospital. Então tinha um cara me atendendo e do lado tinha um pai com uma menina e outra pessoa atendendo ele, assim, bem do meu lado. Aí quando o cara pegou minha ficha lá, o cara falou, você é o Wendell Bezerra, dublador? Só que não, eu já tava falando com ele alguma coisa até a hora que ele falou, você é o Wendell Bezerra, dublador? Aí eu falei, sou. Aí o pai do lado, eu percebi pela voz. Vá, Sherlock Holmes, né? Foi muito engraçado, cara. Bom demais. Deve ter muita gente que chega para você e fala, imita o Bob Esponja. Sim, eu imita o... Como é que... Imita o Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é... Exato, ele é o... imita o Bob Esponja. Quem imita são todos, eu faço Bob Esponja. Ô, Wendell, deixa eu te perguntar um negócio que até eu tava conversando com um amigo meu, grande amigo, o Cássio Kim, um abraço pra você, meu parceiro. E a galera do chat aqui também tava falando muito sobre a dublagem agora nos games, cara. Que a galera começou a adaptar os jogos, né? A história dos jogos, os games, as falas. Acho que você fez LOL, não é isso? O que mais que você fez? E é mais difícil ou é mais fácil? Porque não tem que, sei lá, encaixar a boca do... Não é um ator, né? Seria mais parecido com a animação, assim? Em tese, na verdade, assim, é um pouco de ator para ator. Mas, em tese, eu acho mais difícil. Por quê? Porque na dublagem... você está colocando a sua voz ali em cima de uma imagem que você está vendo. Então, o cara está correndo, você está vendo, ele pula, ele abre os braços, você vai
eu costumo até dizer isso, que a gente não dubla a boca, você dubla o corpo inteiro, né, da pessoa, a expressão inteira. Quando ele abre os braços, a tua voz acompanha aquele movimento, quando ele agacha, quando ele levanta, né, tua voz acompanha tudo aquilo. Você se mexe quando tá dublando, não? Um pouco, você não pode sair do lugar, né, sair do eixo do microfone nem fazer barulho, mas tem que se mexer, senão, né, quando você vai de repente gesticular alguma coisa, precisa. No game, você não tem imagem, você só tem a voz original. Eles não te dão imagem, muitas vezes? Raríssimas as cenas. Caramba. Tem game que o game inteiro é feito sem você ver nada, e tem game que você vê 10% só, e normalmente não está finalizado. Que doideira. É bem louco. Então você só tem a referência de áudio para perceber, então requer uma percepção muito grande, uma sensibilidade grande, um foco muito grande, só de você ouvir o cara falar, você sacar onde ele abriu mais a boca, onde ele frisou mais, onde os olhos arregalaram, sabe? Você fica um pouco no escuro, assim. E muitos dos arquivos, né, a gente chama de arquivos, cada trechinho de fala, muitos dos arquivos você tem que, às vezes, fazer juntinho, ou com uma margem muito pequena de diferença. Você não pode falar muito maior ou muito menor, tem que respeitar as pausinhas, então tem que encaixar a onda certinha dos caras para eles colocarem no game. Cara, muito mais difícil, gente. Que isso? Eu acho bem mais difícil. Caraca. Que louco. Mas eu gosto de fazer. Não, é legal pra caramba. Eu fiz o LoL, eu fiz um game que eu gosto muito, eu preciso jogar, porque todo mundo fala muito bem, chama Detroit Become Human. É muito legal. Eu fiz um protagonista, assim, eu fiquei bem contente. Porque eu sempre faço umas pontinhas, assim, em game, né? Isso é massa. Bacana. Detroit que deu uma polêmica um tempo atrás no jogo do Mortal Kombat, que botaram a Pete, o Roger, o Roger e tal. Aí o Renatão, já juntando com o que o Renato falou dos filmes da Disney, que coloca o Luciano Huck e tal. Isso dá uma irritada em quem é profissional? Pô, estão botando... Só completando, Marinho, eu tava assistindo o Malvado Favorito, acho que os 2, o vilão é o Sidney Magal, né, meu? Tem uns que vai o Supla, uma galera... Que não tem nada a ver, né? Eu acho que, assim, normalmente, o marketing é que tem essas ideias, né? Nossa, é incrível. 100% das vezes é o marketing. Como eles atiram mal, às vezes, né? Eu não me incomodo, assim, por exemplo, nesse caso, né, da Pete, do Roger, assim, foi um troço muito mal pensado, mal escolhido, demonstra, assim, uma falta de conhecimento do teu próprio público, do que aquele game ele espera, né? Eu não sou contra, por exemplo, acho legal se tem um rapper num desenho, os caras pegaram um rapper de verdade para fazer e tal, acho legal pegar um rapper aqui para você criar a mesma comunicação, né? Ter a mesma linha de... Ou quando é um cantor. Exato, eu acho legal, acho bacana, acho válido. Ou quando também são atores, mesmo que nunca tenham dublado, porque, em tese, ele tem mais capacidade artística de chegar naquele resultado, a comunicação do diretor com ele ela é mais palpável, vamos dizer assim, e você também, de certa forma, está respeitando a categoria, né? Porque não existe ator de TV, ator de cinema, ator é ator, né? Então, ele pode trabalhar em todas as áreas, né? No TV, no teatro, no cinema e na dublagem. Mas tem muito dublador que não gosta de famosos dublando. Eu não tenho nada contra. Eu tenho contra quando é um lance, tipo, muito nada a ver, muito forçação de barra. O cara vem imitar o Bear Grylls. Esse do Enrolados que eu assisti aí, meu, o Luciano Huck, eu vi a hora que ele falava assim pra Rapunzel, assim, ó, vamos sair da torre agora ou nunca, hein? Mentira, ele fala isso? Não, mas do jeito, parecia que ele tá fazendo um programa, pô. Então, o nosso amigo Sami mandou aqui pra gente. O cara quer dublar, quer ser presidente, porra, me ajuda. O cara quer tudo, velho, para. O Sami, amigo nosso, mandou aqui no chat, aqui, mandou aqui no WhatsApp pra gente.
falando desse negócio das polêmicas do Roger ou da Pitty, e falou que a frase que a Pitty fala como lutadora, eu vou equalizar a sua cara. Nossa, não. É breguíssimo isso. Cara. Não, mas assim, aí eu já puxo uma outra pergunta. Até onde vocês têm liberdade, quando estão dublando, de adaptar um texto ou de trazer alguma coisa mais para um linguajar mais popular ou para alguma coisa mais brasileira? Até onde vocês conseguem mexer? Tem liberdade para fazer isso ou varia de produção para produção? Não, tem um pouco. É óbvio que, sei lá, numa comédia, por exemplo, você tem muito mais elementos para poder fazer isso, né? Adaptar para você gerar a piada, para você caracterizar aquele personagem. Mas em filmes mais normais, eu sou um cara, eu sou a favor de respeitar a obra. Sou a favor de respeitar o autor, respeitar o diretor, respeitar o ator. Tipo, na minha cabeça, a função da dublagem é fazer um delivery fidedigno, saca? E tem dublagem que, você pede a pizza, você espera que a pizza chegue, né? Direitinha, bonitinha. Tem dublagem que entrega a pizza de ponta cabeça, o queijo grudado no teto da caixa, né? Todo esparramado para um lado só da pizza. Eu acho que a dublagem, a função dela é verter aquela obra e entregar aquela mensagem do jeito que ela foi feita. Mas, eventualmente, em algumas coisas, eu acho que cabe, sim, você adaptar, você ter essa liberdade para você comunicar, porque a risada que acontece na Inglaterra, na Itália, na França, na Espanha, ela tem que acontecer no Brasil. E, para isso, às vezes, você precisa trocar uma palavra ou criar uma expressão que gere a mesma ideia, a mesma intenção que houve naquela cena ali originalmente. Mas então, até puxando isso, que eu lembro muito, o Renatão vai lembrar com certeza também. Antigamente, eu acho que a galera era meio cagona. Vamos falar a verdade, era meio cagona, porque você via lá o Hanna-Barbera, sei lá, vamos supor, Seu Calhorda, o Arley fala isso, Seu Calhorda. Hoje, você vê uns negócios na Netflix, tem desenho, uns animes e tal, os caras falando, vai se fuder, não sei o que lá. Não nesse quesito, mas sei lá, vai se vou te matar, seu filho da P. Tem isso. Você acha que deixou de ser mais cagona e ficou mais fidedigno? Ou... Por que você acha que tinha isso, Wendel? Essa mudança aí? São vários motivos. Primeiro que era TV aberta, né? Uhum. Então, assim, eles determinavam tudo. Outro dia teve um filme que a gente dublou há poucos anos para cinema, e aí foi para Globo, e aí o cara pediu para a gente trocar algumas palavras e tal, e uma delas era para trocar merda por bosta. Olha, isso acontece muito na política. É maravilhoso. Mas você acredita nisso? Troca 6 por meia dúzia. A TV aberta, ela tem um pouco essas coisas, né? Tipo, a novela que passa antes do filme tem palavrões e cenas e tal, e aí no filme tinha um cara que estava lá incumbido de trocar gay por... Te juro, teve uma que várias eu me recusei a fazer ao longo da minha vida como dublador. Uhum. Teve um filme da Globo também, que o cara pediu para eu chamar o cara de maricas. Você acredita? Seu maricas. Seu maricas. Não, e era uma cena, um filme sério, um filme pesado. E é uma cena que ele tá para matar um velho, estrangulando, porque ele era um cara muito chucro, muito bronco. Sim. E o velho era gay, mas eles foram criando uma amizade. Aí um dia o velho tá muito louco e passa a mão nele, alguma coisa assim, e ele parte para cima do velho para matar. Então não tem como você falar, seu maricas, não sei o que, né? Enfim, e outras coisas assim. Vira e mexe, a TV aberta pede essas coisas. Mas o fato é que, graças a Deus, a TV aberta tem perdido muito esse controle, esse espaço, e empresas como a HBO, Netflix e outras, elas querem exatamente isso, uma versão real do que está sendo feito. Então, tipo, se o escritor, se o ator, se o diretor entenderam que tinha um palavrão naquele momento, às vezes vem até assim, do tipo, você pode tirar alguns palavrões ao longo do filme, mas esse aqui não. Aqui tem que ter um palavrão. O palavrão é importante,
para aquela cena, para aquele momento, para aquele diálogo. Porque, assim, o americano, ele fala fucking que nem vírgula. Sim. Então, se a gente for pôr palavrão em todas as vezes que eles falam fuck, fica um troço, né, fora de propósito, de contexto. Mas eu acho legal você... Fica parecendo reunião ministerial, né? Fica meio... Só fuck. É GTA, parece o GTA. Dublar o GTA. Fuck, man, what you doing? Fuck, man. E vai embora, mano. E o game tá indo por essa linha também, de você falar os palavrões. Eu acho que isso é respeitar tanto quem assiste quanto quem criou. Total. Essa censura pessoal, eu acho um troço meio escroto, meio abusivo. Tipo, eu não gosto dessa palavra, tira aí. Mas o filme não foi feito para você. Exclusivamente. Total. Não, e eu acho que isso atrapalha, e atrapalhou até o cinema nacional, porque se você pegasse o cinema nacional, você pega o cinema nacional, tem um monte de palavrão, óbvio, porque é como se fala. Mas para quem está ouvindo, soa muito estranho, porque você não ouve esses palavrões nos filmes de fora, e de repente você ouve um monte de palavrão, fica desigual. Sim. Sabe? Você pega um filme brasileiro, é só xingamento, você até assusta. Você fica até meio... É verdade, nunca tinha pensado nisso. Caramba, mas... Era uma das desculpas que o pessoal falava de filme nacional, é esse, né? Eu não gosto de assistir filme nacional, porque filme nacional tem muito palavrão. Um tempo atrás a gente ouvia muito isso, né? É verdade, Mas não é. Mas existe uma língua portuguesa específica dos dubladores, porque só em filme dublado é que o policial é tira. Isso morreu já. Mas é verdade. Lá vem os tiras! Lá vem os tiras, eu ia cara. falar disso. Antigamente não tinha internet, não tinha nada disso, então também os dubladores faziam o que eles quisessem, o que eles queriam. Tipo, sei lá, o tradutor traduziu o filme e aí de repente não traduziu uma cena, uma fala, alguma coisa assim. Os caras botavam qualquer coisa. Não, fala isso aí, põe tal coisa aí. Não, mas será que é isso que ele fala? Dane-se, põe aí, vamos que vamos. Porque ninguém nunca ia checar. Nunca você ia ter o original para comparar em outro lugar, na internet ou na tecla do seu controle remoto para ver o que foi falado. Então, muitas coisas a dublagem inventou. Inventou fala, inventou texto, inventou voz, que não tinha nada a ver. Porque hoje em dia isso é meio impossível. As séries já saem, às vezes, antes de estrear, a série já tem uma legião de fãs. E os caras sabem tudo que vai acontecer e tal. Então você tem que ser bem fielzinho, assim. Mas isso era uma coisa comum antigamente. Ninguém entendeu o que foi falado e fala... Doido. Você já meteu alguma dessa, em alguma direção, alguma dublagem? Assim, mano, não sei o que eu vou fazer, vou falar tal coisa e foi, e aí vocês ficaram rindo lá e passou. Devo ter feito, cara. Com certeza. Porque eu sei que tem uma história, eu não sei se... posso estar errado, Wenders, me corrija, mas tem uma história, acho que é do Briggs, do Guilherme, que eles pegaram uma obra... execrável Guilherme Briggs. Ele pegou uma obra do sei lá da onde, é um filme B de espaçonave, que eles pegaram e não tinha texto, e os caras ficaram zoando o tempo inteiro, um episódio quase inteiro de improviso. Você já teve algum desses que você pegou e falou, vou ter que improvisar aqui, sei lá, 5 anéis aqui, vambora. Já rolou isso? Às vezes eu faço isso quando por exemplo, às vezes tem um filme lá e tem uma cena de, tipo isso, 5 minutos a TV tá ligada em algum esporte. Só que não tem texto nenhum, nada foi traduzido. Até porque nem dá para ouvir a ponto de traduzir. Sim. E aquilo não deve ter texto, era uma TV ligada mesmo. E aí, cara, aí eu começo a narrar um jogo imaginário. E vai que vai. E às vezes você não sabe quem está jogando. Então esse é o desafio. Eu não posso falar time nenhum, mas você fica ali naquela de... É isso aí, senhoras e senhores, vamos acompanhar esse que promete ser um dos jogos mais inesquecíveis da história, porque cada time está numa ponta diferente da tabela. Vai esse aqui, olha só pela cara do técnico, você está vendo que ele está a ponto de ser campeão. Agora, olha a comissão técnica do outro lado. Essa partida é decisiva. E vamos lá, antes disso, vamos discutir aqui os melhores momentos da partida anterior. Vamos ver o retrospecto de cada time. O John não está bem nesse ano, depois daquela contusão que ele teve. E aí você vai. E vai embora, mano. Rezando para acabar a cena. Isso é demais, cara. E a cena não acaba. Não acaba.
Mas eu sacaneei, quando o Daniel falou do Guilherme Briggs, eu usei uma frase do nosso querido Márcio Seixas. Você acompanhou até qual temporada do dossiê Márcio Seixas? Pois é, eu acompanhei o começo, assim, saca? O começo e tal. Aí a galera criando memes, tá? E depois teve uma hora que eu meio que. Não é que bodiei, mas é que você vê que o cara tá só. Não é nem destilando ódio, não sei se é isso, mas é. Puxa, ele pegou todas as conversas que ele teve com o cara, né? E foi abrindo, assim, sei lá. Parece coisa de ex-mulher. E ex-marido que, né, sei lá, cara. Teve uma hora que eu cansei, falei, é mais do mesmo. Mas ele fez um vídeo de mim também. Ah, teve? Isso eu não vi. Tem o dossiê Wendel Bezerra, então. Ele tentou, mas não pegou. Eu lancei um curso digital uns 2 anos atrás, que era o Liberte Sua Voz, né? Que é para ajudar as pessoas a soltarem, a se comunicar melhor, perder a timidez, enfim. E aí ele fez um vídeo dizendo que eu era o Wendel Caça-Níqueis Bezerra, porque eu estava vendendo um curso digital. Mas não virou, não pegou. O pessoal não... Peraí, esse cara é o Léo Dias? Então, para quem não conhece essa história... Explica isso aí, meu. Tava contextualizado aí, mano. Isso... Era um cara que ele era sócio do Márcio Seixas, né? Eles tinham um curso que era... não lembro, mas era um curso de comunicação. Eu lembro que virou até piada, era a fórmula da comunicação envolvente. Isso. Aí depois dos áudios do Márcio Seixas para a moça lá, envolvente. Eles começaram a chamar de fórmula da penetração envolvente. A palavra envolvente estraga tudo a credibilidade. Era um curso que os caras tinham. E aí eles brigaram, né? Romperam a sociedade lá, e aí esse cara, ele botou ele fez vários vídeos no YouTube, ele gravava todas as conversas por WhatsApp, tudo que eles conversaram a vida inteira, e aí ele começou a soltar a reunião ministerial e falar, olha como ele é e tal. E aí, não sei que fim deu essa história, mas aí eu sei que quando eu lancei meu curso, ele fez um vídeo assim para tentar me agredir, sei lá, mas eu ignorei 100%, o pessoal também não agregou muito, aí ele desistiu. Não, mas eram vídeos bem tendenciosos e o cara pegava só o filezinho da conversa para corresponder ao que ele queria dizer do Márcio Seixas. Por exemplo, quando a gente levou o Márcio Seixas lá no The Noite, vazou conversa do Márcio, com medo do programa e tal, mas que ele falou de um jeito no vídeo e mostrou os áudios, como se o Márcio Seixas odiasse o Danilo, como se o programa fosse muito ruim, ele tivesse indo lá obrigado por algum motivo. E não, foi muito legal, o Márcio Seixas foi muito legal com todo mundo lá no The Noite, todo mundo foi muito legal com ele, como sempre. O Wendel já foi lá, sabe que a gente... nós somos pobres, mas somos limpinhos. Lá a gente trata com carinho. Foi muito legal, o Márcio Seixas foi bem recebido e vai ser sempre bem recebido, como todo convidado que vai lá no The Noite. Só que o cara postou como se fosse uma coisa... tirou totalmente do contexto. Né, cara? Ele é um senhor. Você tem que entender, você tem que botar em contexto um monte de coisa, a idade do cara, o fato de repente ele ser mais ranzinza e dele ser extremamente despido ali quando ele está conversando com um amigo dele, com um sócio dele, né? É a coisa mais normal, não normal do mundo, mas vamos supor, você tem uma funcionária que trabalha com você, ou uma colega de trabalho. Você chega e fala para sua mulher, cara, aquela minha parceira lá, senta do meu lado, ela é muito burra, dá vontade de matar ela. Aí quando você tá com ela, você fala, fulana, deixa eu te explicar, que eu acho que você não entendeu direito o que era. Aqui é para fazer isso. Uma coisa é quando você desabafa, desabafa. Você exagera quando fala. Isso, né? Você exagera quando você está com a sua mulher, com o seu amigo, né? Você exagera na forma de falar. E quando você está com a pessoa, você não está sendo falso, você está sendo sociável, educado, gentil. São coisas completamente diferentes, né? Até com o teu filho você faz isso.
né? O Renato tem filha, né? Você fala, nossa, eu queria matar essa menina, hoje ela está insuportável. Aí você vira para ela e fala, meu amor, senta aqui que o papai está cansado e tal. Então, quando você descontextualiza as coisas, que foi o que aconteceu ali, você, poxa, pode. E ele foi muito prejudicado, né? O Márcio perdeu alguns contratos de trabalho, ele teve um prejuízo muito grande financeiro, né? Não só da imagem dele. Sim, mas rola um grupo do WhatsApp dos dubladores? Se vocês têm uma panelinha, tem uma turma de dubladores contra outra turma dos dubladores, é o pessoal da AIC São Paulo contra o pessoal da Alamo, rola quem dubla Marvel é contra quem dubla DC. Rola uma rixa. Assim, cara, não necessariamente rixa, rivalidade e tal, mas uma parada meio que saudável, brincadeira. Tipo, não rolava, mas agora, com essa pandemia, tá rolando. É mesmo? Cara, muito. É até triste. O que acontece? A pandemia é fogo, né? Mas houve uma paralisação da dublagem, e aí começou-se a discutir como é que a gente vai dublar. E, a princípio, home studio, né? Você grava de casa e tal. Os estúdios tinham que se preparar para isso também, né? Para tornar isso possível. Só que desde então começou uma grande guerra, porque eu tinha os caras que não queriam home studio, tinha os que queriam, tinha os que tinham e tinha os que não tinham, e aí todo mundo fica com medo de perder trabalho, ou de que o outro ganhe ali mais do que você. Aí quando finalmente foi instituído, vamos gravar de home studio, que demorou um tempo, teve gente que não tinha condição de ter, ou de fazer, ou não queria, ou não conseguia, e aí viu-se que pela lei a dublagem ela pode ser realizada mesmo no lockdown, e aí então começou a haver essa divisão entre dubladores que queriam gravar presencial e dubladores que queriam gravar em home studio. Em tese, isso não é um problema, né? Quem quer ir no presencial vai, quem quer fazer home studio faz. Mas virou um problema, eles começaram realmente a brigar bastante entre si, porque não querem que o presencial grave presencial de jeito nenhum, porque entendem que é perigoso, que está colocando em risco outras pessoas, enfim. Aí começa um debate deles lá, e acabou acontecendo. Hoje a gente está com esses dois grupos assim que acabam brigando muito entre eu quero ir lá gravar e você não pode ir lá gravar. Então estamos nessa fase. Mas assim, agora que eu queria perguntar, Desculpa, vai lá, Renatão. Não, em relação a sotaque, né? Tem um filme, você está dublando um filme, um desenho, alguma coisa de fora, e você tem que pôr uma voz. Existe algum padrão para não puxar para ser uma coisa mais, digamos assim, universal? Porque tem umas paradas assim diferentes, né? Principalmente desenho. Não sei quem imaginou que o Chuchu do Manja-Chuva era um cearense e a Peppa Pig é toda carioca. Eu nunca vi um porco no Rio de Janeiro. A Peppa Pig... Cara, a Peppa Pig é muito carioca, né, vamos no escorrega. Minha filha fala escorrega, não fala escorregador, cara. A Peppa Pig... Pode crer. Eu acho que os dubladores mais antigos, na verdade, tinham algumas coisas com relação ao nordestino e tal. Antigamente, o cliente mandava para o estúdio dublar e o estúdio dublava. Então, os dubladores tinham a liberdade de fazer, entre aspas, o que eles quisessem. Tanto que os Flintstones, coisas assim, as vozes não são parecidas com o original, que nem é hoje em dia. Hoje em dia, os caras querem vozes parecidas com aqueles timbres, né? E antigamente não, fazia o que quisesse. Então, havia uma criatividade, uma liberdade criativa muito grande. E até porque também havia um número limitado de dubladores e os caras realmente eram muito feras, assim, eles acabavam, em função da necessidade, o cara fazia 50 vozes, contracenava com ele mesmo, era um negócio incrível. Então havia essa liberdade, por exemplo, de botar um sotaque num, de fazer uma graça num personagem ou outro. Com relação a essa coisa do sotaque, eu vejo que o pessoal mais da antiga,
né, falando, já que eu sou paulista, eu vejo mais o sotaque, me toca mais o sotaque carioca, é óbvio. A galera da antiga, eles usavam um sotaque neutro, né? Eles neutralizavam o sotaque, porque é um trabalho que vai passar no Brasil inteiro. Os mais jovens, realmente, eu acho que eles acabam deixando o sotaque aparecer demais. Não sei se eles não conseguem tirar isso, ou se os diretores, de repente, não estão atentos a isso, porque como eles são cariocas também, choca menos ao ouvido deles, né? Mas eu acho que falta, porque isso é uma coisa que me falam muito, me perguntam muito, e o paulista tem esse entendendo e tal, mas você pensando em resto de Brasil, acho que ele é menos agressivo do que quando a gente tem o porquê, tá jogando bola, em vez de jogando. Botão. Né? Com todo respeito, mas é que às vezes você escuta e fala, eita, botão, eu estranho botão. Estranho. Né? Estranho botão pra caramba. Assim, que eu acho que alguém lá precisa falar um pouco sobre isso. E falar. Porque isso. Qual que é o problema? Não, o problema é que você pode perder trabalho. Sim, total. Por conta disso, porque se incomoda um grande número de pessoas, isso depõe contra você, né? Quanto mais neutro for o sotaque, tanto o paulista quanto o carioca, é o ideal, né? Eu acho que quando vai passar no Brasil inteiro. Eu acho que quando precisar, pode chamar alguém, um ator de lá, né? Por exemplo, eu não tô criticando, hein? A Riot, fãs da Riot. O Valorant saiu aí com a personagem brasileira, ela é uma personagem brasileira, pensada por gringos para ser brasileira, e chegou na dublagem, até tava comentando isso aqui na galera da stream. A dubladora fez um sotaque, acho que ela é da Bahia, ela nasceu na Bahia. Eu acho que esse contrário, eu não sei se você concorda, esse contrário também é um pouco ruim. Porque, por exemplo, é uma pessoa paulista fazendo sotaque da Bahia. Poderiam ter chamado uma atriz da Bahia. Não é? Você acha que esse contrário também pesa na hora? A dublagem tem uma coisa terrível, que ela é extremamente subjetiva, né? Então, tem gente que acha que essa voz funcionou, o outro acha que não. Isso é terrível. Teve uma vez que eu estava dirigindo um filme e a cliente era carioca, né? E ela já veio com um preconceito, né? Acompanhar a gravação. Mas tudo bem, fui levando e tal, a gente foi indo. Até uma hora que ela ia falando, eu ia argumentando ou atendendo, às vezes, né, às vezes você pede para o dublador fazer de novo, não custa nada e tal. Até uma hora em que ela falou, eu tô achando que tá muito paulista e muito dublado. Aí eu falei, então... muito dublado é o que se espera, né? Eu virei, não aguentei, eu falei, então acho que você podia mandar legendar no Rio. Aí ela ficou travada assim, né? Aí eu dei a resposta que eu queria, e aí depois eu alisei, né? Eu falei, não, veja bem, não sei o quê. Aí fui levando ela. Mas na hora eu não aguentei. Sim, tá paulista porque ele está sendo feito em São Paulo por paulistas, e tá dublado porque ele é dublado. Mas enfim, eu entendi o que ela quis dizer. Mas o fato é que ela estava errada. Ela já veio com um conceito formado. Né, de que, putz, eu não gosto desse sotaque e eu não gosto de dublagem. Esse é outro problema também. Muitas vezes as pessoas que estão responsáveis nas empresas internacionais por cuidar da dublagem é gente que fala inglês fluente e tal, então o cara nunca viu dublado. É verdade. Então, muitas vezes essas pessoas pedem coisas, não está acostumado, né? Comentam coisas ou falam coisas que estão completamente fora. Sei lá, você não consegue nem responder. Você fala, puta, você tá falando uma bobagem tão grande que eu não sei o que te responder. Tem argumento, né? Muitas vezes são pessoas que são completamente não familiarizadas com a dublagem. E aí, às vezes, acontece isso, né? De dar uma sugestão errada, de sugerir uma voz que não tem nada a ver. Né? Isso às vezes acontece, de você vai dublar um filme que tem Star Talents, e aí o cara já fechou quem vão ser os famosos. E aí você vai ver, nenhum deles tem nada a ver com os personagens que foram escolhidos. Louco. E aí
fica mais difícil ainda para o diretor fazer aquele trabalho dar certo. De adaptar tudo, né? Existe isso também de você ter para cada... Quando você vai dublar... Reformular. Você já dirigiu algum ator, alguma coisa que não era dublador? E qual que é a grande dificuldade desse cara para fazer dublagem? É muito diferente para quem nunca dublou, obviamente. Mas como é que você faz para fazer esse Star Talent entrar no mundo da dublagem? Fazer o coach ali, o coach. Eu já dirigi vários. Primeiro, eu tento explicar para ele, eu tento tirar o peso das costas dele, né? De que, tipo, calma, eu já arrumei e adaptei o texto para você, então eu vou te ajudar aqui, fica tranquilo, a gente vai bem devagarzinho, eu não quero que você fique preocupado em encaixar cada palavra. O que eu vou precisar é da sua interpretação. E se você der a interpretação adequada para cada fala, ela vai ficar automaticamente do mesmo tamanho, na mesma pegada. O que você está acostumado a fazer no microfone aqui talvez não dê certo, então eu vou te guiando. Preciso que você acredite em mim. Quando eu disser mais alto é mais alto, mais baixo é mais baixo, porque a dinâmica é diferente, papapi, papapá. Hoje eu tenho uma facilidade que essa coisa de eu ter feito personagens famosos, de eu ter um canal grande, um YouTube com bastante seguidores, isso às vezes te dá um status até sem você ter. Então, por exemplo, chamam, sei lá, vamos inventar um nome aqui. Eu não conheço mais ninguém que é famoso. Mas chamam a Anitta para gravar alguma coisa. Gilberto Barros. Pô, é a Anitta. Mas aí, quando ela for gravar, os caras do marketing vão falar, não, quem vai te dirigir é o Wendel Bezerra, quer ver? Ó, esse cara aqui, olha só, ele é isso, ele é aquilo. Então, a menina já chega sabendo que naquilo ali eu sei mais do que ela. Então, isso ajuda hoje em dia também, porque mesmo os medalhões chegam super humildes, e depois que Fernanda Montenegro dublou, Chico Anísio dublou, Rodrigo Santoro dublou, um monte de gente bacana dublou, né, Rosa Maria Murtinho, essas pessoas também, elas deram um status para os dubladores, para os diretores de dublagem, que isso se alastrou. Então, pessoas famosas, né, elas vêm dublar ali pela primeira vez, já respeitando o trabalho, já sabendo que é bucha, já sabendo que, porra, a galera que dubla é fera e tal. Então, antigamente, lá no comecinho, isso era mais difícil mesmo, você lidar ali com do ator ou do cantor que está ali, o cara não te conhece, não sabe quem você é, tua trajetória. Hoje ficou mais fácil. Eu dirigi um filme que foi muito difícil, que tinha o Evandro Mesquita, Cissa Guimarães, Matheus Nastergaile, João Gordo, aquele... Oh, meu Deus, Bruno Galhaço. Sim. E tinha mais uma pessoa, eram 6 famosos, assim, mas que o resultado foi excelente, assim, eu fiquei muito feliz, ganhei o cliente a partir dali, pro resto da vida. Pô, que massa. Mas é muito difícil, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua história, cada um chega de um jeito, e era isso, ninguém me conhecia, né? Eu não tinha... tipo, hoje em dia você fala, pô, ele é a voz do Bob Esponja, caramba, adoro Bob Esponja, pô, meus filhos também, é diferente, né? Mas é isso, é tranquilizar o cara, catar ele pela mão mesmo, eu faço pedacinho por pedacinho, fala por fala, nós vamos bem devagarzinho, aí de vez em quando eu chamo ele para ver, olha só como é que tá ficando e tal, o cara, pô, que legal, porque é difícil quem tá lá dentro, até para dubladores que estão dublando aí a vida inteira e tal, ter consciência exata do que ele está fazendo e o que de fato está acontecendo. Então é importante, depois de um tempo, eu chamo eles para ver uma ceninha, contracenando com outra pessoa que já dublou e tal, e que isso também vai dando tranquilidade e confiança. Porque tem isso, né? Você tá dublando o seu personagem, mas no teu retorno não tem a voz de quem você está contracenando. Exato, ele está ouvindo em inglês, por exemplo, exatamente. Está ouvindo a resposta em inglês. De vez em quando, em alguns filmes, eu coloco um dublador para dublar o personagem,
E aí, quando o Star Talent vem gravar, eu tiro em inglês e ele ouve só o dublador. Então, isso ajuda um pouco, porque aí ele ouve já a inflexão certa, o ritmo certo, as palavras do jeitinho certo, ajuda meio pra que caramba. imita, vamos dizer assim. Grava por cima, então já tem uma referência mais palatável. Mais precisa, porque você realmente pegar de outra língua e aí colocar no ritmo certo, na inflexão certa, fazer as pausas no lugar certo e tal, é um pouquinho difícil, é um pouco embaçado. Mas é mais difícil dublar um Star Talent, alguém que seja totalmente cru, por exemplo, o exemplo que você citou, a Anitta, que nunca fez nenhum trabalho de atuação e tal. É mais difícil pegar esse cara do zero e fazer ele dublar, ou pegar um ator que já tem os seus vícios e a sua forma, a sua inflexão, a sua boca, e fazer o cara adaptar isso para a boca do Zé Celso. do personagem. Pô, Zé Celso pra dublar. Imagina? Cara, varia muito, é muito de pessoa para pessoa. Não tem essa fórmula. Em tese, o cara que é ator, ele tem uma facilidade maior de fazer tipos, de fazer voz, de se soltar, né? Quem nunca fez, às vezes a pessoa fica um pouco travada, fica com vergonha, ou nem sabe fazer, pô, nunca fiz, nunca interpretei, né, de fato. Às vezes faz comercial, mas é ela mesmo falando, né? Você ali, quando você vai dublar, que foi o que o Renato falou, no caso do Enrolados, você acaba vendo o Luciano Huck o tempo inteiro, né? Você não consegue comprar o personagem, porque a forma de falar acaba sendo a dele naturalmente. O ator, em tese, ele consegue se adequar mais ao personagem. Mas é isso que você falou também, tem ator que está tão viciado na sua forma de fazer que ele não consegue se desvencilhar de ser ele mesmo e viver porque a dublagem ela exige isso, humildade artística. Você não vai fazer a tua interpretação, o teu ritmo, a tua leitura do personagem, não. Isso tudo já foi feito. Você vai falar no ritmo que o cara falou, no tom que o cara falou, no volume que o cara falou, dando a inflexão que o cara fez, valorizando as palavras. Teve um filme, eu dublei o Ryan Phillip, eu dublei ele algumas vezes. Teve um filme que eu dublei, chama... meu Deus... Corações Apaixonados, sei lá. Mas é uma história, são várias histórias de amor, e a dele é com a... Porra, eu sou bom de nome pra cá. Tanto faz. Laura Croft lá. A Angelina Jolie? Angelina Jolie, isso. Sim. A história dele com ela é a seguinte: eles se encontram sempre lá num bar, e ela sempre vem puxar assunto e ele trata ela mal pra caramba. Até um momento lá na frente em que ela chama ele na chincha, começa a ter um diálogo mais profundo. Desculpa. E aí, o fato é que ele é apaixonado por ela e ele tem AIDS. Então ele quer estar sempre perto dela, mas ele não quer que ela fique com ele porque ele gosta dela, então ele não quer matá-la ou nada assim. E então é por isso que ele trata ela mal, mas é por isso que ele sempre vai no bar. E aí ela começa a cobrar dele: pô, você acha que eu sou idiota? Você me procura, você não sei o quê, você fica ali olhando, blá, blá, blá. E aí o diálogo vai subindo, e eu tô ensaiando a cena, crescendo em emoção, e aí quando ela, tipo, bate na mesa e fala: então por que você vem atrás de mim, sei lá. E aí eu lendo o texto, eu tô ensaiando, né, quando você vai dublar, a gente ensaia a cena e depois grava, né. Eu estou ensaiando, lendo o texto, vendo a cena, lendo o texto, vendo a cena, aí eu já vi que a próxima fala dele era porque eu te amo. E a cena está crescendo, aí ele faz aquele olhar de galã de Hollywood e fala: porque eu te amo. E quando eu estava ensaiando, eu dei um soco na mesa assim, eu falei: não! Aí a diretora se assustou, porque eu fiz barulho, né, no microfone e tal. Ela: o que foi? Eu falei: o cara errou lá. Porra, não era essa a inflexão. O cara tá errado. Mas aí eu tenho que dar a inflexão que o cara deu. Eu tenho que respeitar aquele rosto, aquela expressão, enfim.
todo mundo aceitou aquilo, ele fez aquilo, o diretor aceitou, o escritor aceitou, né? Maravilhoso. Então, você, quando entra ali no estúdio para dublar, você tem que se despir da sua forma de atuar e respeitar e buscar aquilo que foi, aquele caminho que foi buscado. O duro é que às vezes o cara fica 1 ano fazendo filme, tem coach, faz laboratório, enfim, grava, regrava, grava de novo, muda a cena e tal. Reuniões, né, entre eles para a construção do personagem. Pá. E aí você vai lá em 4 horas e dubla o filme inteiro que o cara ganhou o Oscar. Doideira, né? Você tem que estar realmente limpo para embarcar no que o cara fez. Agora a gente vê esse negócio, tem Oscar disso, tem prêmio daquilo outro. Existe algum prêmio para dublagem? Tem o Yamato, não é? Deveria ter algum prêmio legal. Assim. Teve uma melhor época. direção de dublagem, melhor dublador, melhor cena, melhor não sei o quê. Teve uma vez, uma época, durou uns 2, 3 anos, não sei. Eu ganhei até 2 prêmiozinhos desses. Mas eu gostaria de promover um troço bacana, legal, grandioso e que fosse justo. Essa palavra é ruim, mas que fosse um troço de credibilidade, né? Só que aí eu teria que me afastar um pouco, né? Porque eu dirijo, eu dublo, eu sou dono de estúdio, né? Ficaria completamente sob desconfiança. É o Silvio Santos apresentando o troféu imprensa. Troféu imprensa. Pô, o melhor animador vai ser quem, né? Mas eu gostaria bastante, cara, de que tivesse um troço bem legal, assim, bem bacana, que as pessoas pudessem inscrever-se às cenas, porque tem muita coisa que você dubla, que é um puta filme legal pra caramba, ou que você fez uma performance incrível, só que ninguém nunca vai ver, que às vezes é um filme que não é de grande destaque, ou a gente não assiste tudo que passa, né? Então seria legal se tivesse uma banca que você pudesse indicar os seus trabalhos, aí todo mundo assiste aqueles trabalhos, selecionam quais foram os melhores e tal. Eu acho que isso ia ser muito legal, mas é só um projeto na minha cabeça por enquanto. Mas Wendel, eu queria perguntar para você, qual que foi o primeiro grande, a gente está falando do Bob Esponja, ele foi o seu primeiro grande sucesso assim em termos de reconhecimento, claro que tem grandes trabalhos, mas assim, de reconhecimento popular. Foi o Bob Esponja ou teve alguma coisa antes dele? Como é que... O primeiro personagem que eu falava e as pessoas sabiam do que se tratava foi o Jamie Lawson na série Super Vic. Na sessão da Globo. A Super Vic acho que era de sexta-feira que passava. E eu fazia o irmão da Vic. Eu tinha 12 anos. Esse foi o primeiro personagem que eu podia falar e as pessoas sabiam o que era. E também tinha horário, porque às vezes um filme, na época, você não sabe quando vai passar direito, né? A série não. Sexta-feira, 5h30, passa lá na Globo. Aí depois eu fiz um outro trabalho que eu adorava, que era o Anos Incríveis, que eu fazia o irmão do Kevin Arnold. Não, Kevin Arnold? Kevin Arnold. É Kevin Arnold, né? Kevin Arnold. Eu fazia o irmão dele. Eu adorava, porque ele era um puta mala, chato, inconveniente, sem noção. Então, essa série fez muito sucesso. Então, quando eu falava que eu fazia ele, todo mundo, eu sei, que legal e tal. Aí... Deixa eu ver se eu estou pulando alguma coisa. Teve uma série muito boa também que eu amava fazer, que foi quando eu estava começando, chegando TV a cabo, a Sony, ela abria o sinal, às 8 horas da noite, ela liberava o sinal para passar uma série chamada Um Amor de Família, que era Married with Children. Isso é também classicaço, é maravilhoso. E eu fazia o Bud Bundy, que era o filho do Al Bundy, aquela família completamente sem valor moral nenhum. E esse também era um trabalho que as pessoas sabiam, porque tinha essa coisa de, TV a cabo, é de graça, tal hora é de graça, não sei o quê. É ótimo. E aí passava aquela série dublada
Então Tem que correr para aproveitar, porque é um conteúdo pago que estão me dando de graça, então... Exato. E aí o primeiro mesmo foi o Goku. Acho que o Goku foi o personagem que começou a me dar uma fama, digamos assim, né, junto ao público. As pessoas amavam, e aí com reportagens, com matéria aqui, ali e tal, elas descobriram que o Goku se chamava Wendell. E elas também decoraram a minha voz. Então, em qualquer outra coisa que eu fazia, percebiam, é a voz do Goku, é a voz do Goku, é a voz do Goku. Então a minha voz ficou conhecida muito assim desse público a partir daí, aí aos poucos o meu nome, né? E o Bob Esponja veio para o Finish Him, porque o Goku é nichado, né? Sim. É aquela galera que curte anime, esse tipo de entretenimento. O Bob Esponja, mesmo quem não assistiu sabe o que é. Sim, muito grande, muito grande. Então, juntou ali a fome com a vontade de comer, e aí acabaram, eu tive essa sorte, assim, de ter alguns personagens que foram se perpetuando, né? Então, o Goku, o Bob Esponja, o Cake Boss, que tá aí há 10 anos, sei lá quantos anos, o Bear Grylls também, tá, acho que há mais de 10 anos. Que tem então imitador, tem imitador até. Interessante é que são personagens que pegam diferentes faixas e perfis de público. Total. Exatamente. E sua voz é desde a dona de casa, a criança, passando pelo empresário, ao engenheiro aeroespacial, ao nerd. Então sua voz é reconhecida por um personagem diferente, basicamente todo mundo que já assistiu televisão dublada no Brasil. Sim, pois sim. É. Ainda tem aulas que tem na Khan Academy. Tem algumas aulas de matemática, química, biologia, que são com a minha voz. O quadro negro, e eu vou falando como se eu fosse um professor, e aí as coisas vão aparecendo no quadro, né? na lousa. Tem mais de 1000 vídeos com a minha voz dando aula. Que doideira, cara. Aprendeu alguma coisa, não? Cara, não. Não dava tempo, né, cara? Exato, eu tô tão focado em falar o texto, em dar inflexão, e tal, que você não absorve. Eu não tô ali absorvendo aquele material, sabe? Doideira. Eu tô produzindo aquele material, é bem louco. Oi, deixa eu até perguntar aqui, engatar as nossas perguntas do chat aqui já. Cara, o Gabriel Rodrigues 02 fez uma pergunta pra você que é o seguinte: qual foi o personagem mais bizarro que você dublou? Que você tava dublando e você parou a pensar, começou a rir e falou, cara, que não tem nada a ver com a minha voz, o que eu tô fazendo esse cara? Qual foi o mais bizarrão? Que não tem nada a ver com a minha voz. Não é que não tem nada a ver com a minha voz, mas eu não gostava de dublar um cara chamado Jake numa série chamada Scandal. Eu sofri a série inteira achando que eu não tinha nada a ver com aquele cara. E eu achava ele ruim pra caramba, e isso atrapalha, porque é aquilo que a gente estava falando, como eu acho que tudo que o cara faz é ruim, e eu vou ter que imitar, então para mim tá ficando ruim, as inflexões ruins, as pausas ruins, e eu achava que ele era meio velho para mim, então aquilo me incomodava, então eu sofri bastante. E eu fiz uma vez um filme B, assim, bem bizarro, cara, eu não vou saber o filme, que aconteceu o quê? Muito bizarro. A gente dublava junto na época, estava eu e o Cassius Romero, que é um dublador maluco, assim, engraçado. E aí a gente dublava uns anões, era tipo uns anõezinhos, meio monstros, assim. E aí eu sei que tinha uma cena, cara, que eles começavam a peidar e não sei o quê. E aí a gente começou a fazer voz. E era dessa época que a gente podia falar o que quisesse. Então a gente já começou a sair do texto e começa a falar. Isso é ótimo. Vozinha escrota, né? Aquela vozinha. A gente odiava acabar com você, essa maldita feia dos caramba, sua gorda, horrorosa, estrume. Sabe quando não tem nada disso no texto, mas cabia na cena, porque era tudo zoado. Então a gente. E aí a vontade de rir, cara. E a vontade de rir na estante. Aí você tá dando tua fala e tá vendo o outro dublador assim. Isso é que é bom, velho. Isso é que é bom. Era muito engraçado. Esse dia foi muito engraçado. Eu acho que eu achei meu personagem, viu? O acho que dá pra. Quando eu dublar, vou dublar um anão que peida. Eu acho que isso vai se. Tá bem com a minha voz. Vai dar bom. Escondendo o jogo, porque em breve vocês verão
Renatão. Fiquem ligados, porque vocês verão Renato Tortorelli dublando Barry White. Barry White, olha aí, hein? Melodiosa. Olha, eu não ia falar, mas eu já faço a voz do Anderson Silva, não sei se vocês sabem, que na verdade ele é mudo. E ultimamente eu tô dublando um outro cara também, que ele é mudo, que é aquele do governo lá, o Mickey Mouse. Mickey Mouse. O diretor lá, Tem alguém no aquele governo diretor. que é a voz do Tortorelli todinha. É porque a gente nunca sabe quem é que tá, quem que não tá no governo hoje em dia. Não, mas eu esqueci o nome do cara, aquele que, da parte financeira lá, sempre que ele vai da coletiva, ninguém consegue não rir da voz dele. Né? Ô, Wendel, tem outras duas perguntinhas aqui do chat aqui, antes da gente dar um abraço virtual e ir embora. É o seguinte, ó, o Dux mandou uma pergunta e também o Dimitri Mohamed. É o seguinte, a primeira é, como é que foi a experiência de dublar o Goku, o icônico Goku, no filme do Dragon Ball, que foi atores reais, o live action, se a galera martelou muito a sua cabeça, e também se você tem alguma notícia do tal do One Piece, se você vai dublar o One Piece, a galera quer saber. Cara, quando saiu o live action do Dragon Ball, o pessoal começou a falar, pô, vai ser live action, pô, será que vão dublar? Será que não vão? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Eu todo ansioso, aí chegou na Alamo, e aí me deram o texto aqui assim, que nem esse aqui assim, me deram o texto, ó, o filme do Dragon Ball. Eu falei, caralho, eu não acredito. Estourou, vai ser louco. Aí fui assistir o filme, assim, você vai fazendo... Putz, cara, os caras acabaram com o Dragon Ball no filme. Caca. Eu brincava que era uma mistura de Karate Kid com High School Musical, assim. Parece mesmo, é isso mesmo, cara. O roteiro é isso. Nada a ver, eu fiquei bem triste. Meu sonho hoje é que façam um live action assim muito... Porque tem uns na internet, assim, feitos por... De fã, né? Dos japoneses, assim, que, pô, são demais. Maravilhoso. Então, seria... Quem faria o Goku? Caramba. Quem faria? Yuji Tamashiro. Yuji Tamashiro. Keanu Reeves. Com certeza. E os caras iam arrumar um papel ainda pro Morgan Freeman, né? Ia ser o Kaiô lá, o senhor Kaiô lá. Então eu fiquei triste assim com esse filme. Do One Piece. O One Piece foi uma série que eu dublei há muito tempo, né? Eu não sei... Eu nunca sei onde passou, eu não vi. Sumiu na Deep Web aí. Mas seria incrível se eu pudesse dublar, porque eu curtia muito meu personagem. E o que eu sei dele, assim, é que ele passava a série com um pirulito na boca, e aí eu soube depois, através dos fãs, que na verdade era um cigarro, e aquilo foi uma censura, né? Puseram um pirulito. Caralho! Olha que zoado, velho. Que legal. Já aconteceu de você estar assistindo algum filme que você esqueceu que era você que estava dublando, de repente, ei, caramba, sou eu. Na hora de assistir. Já de eu estar assistindo um filme e não lembrar de ter feito. Sim, de eu estar assistindo, é exatamente isso. Eu fiz esse filme aí, caramba. Assim como acontece também de alguém falar para mim, pô, vi um filme ontem que tinha sua voz. Aí, qual que é? X. Fala, putz, não lembro. Como é que é a história? Pô, você é o principal, um cara que faz isso, aí ele casa com não sei quem, aí a mulher dele morre, aí ele vai atrás dos bandidos. O cara conta o filme inteiro. E eu falo, putz, não lembro. Putz, vago, né? Além de ter sido um monte de filme, a perspectiva de quando você está dublando é diferente de quando você está assistindo, né? Eu estou preocupado, eu vou vendo ele de pedacinho, não assisto na íntegra, então eu não tenho a história inteira na cabeça, e eu decoro uma cena, gravo, deleto. Decoro a outra, gravo, deleto. Você tem que ir deletando, porque senão, né, no fim do dia, tua cabeça explode de informação. E, por exemplo, eu dublei Efeito Borboleta. O diretor que dirigiu a dublagem não tinha assistido o filme, então não me contou direito a história. Eu fui descobrindo o filme dublando, né? Eu dublei o Ashton Kutcher.
E beleza, parece legal o filme. Só quando eu assisti que eu entendi plenamente o filme. Porque todas as cenas em que eu não falo, em que não aparece o Ashton Kutcher falando, eu não vi. Tá tão automático, né, que você foi e vambora. Um baita filme, né, meu? É um Legal filmaço. pra caramba. Eu adorei fazer. Mas é ruim você, às vezes, fazer um trabalho sem saber direito o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? É importante você pegar um diretor de dublagem dedicado, porque é exatamente o que ele faz, ele te situa no filme. Ó, a história é assim, 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 seu personagem acontece isso, isso por causa disso. Aí, de repente, você ensaia uma cena, o diretor te explica, isso daí é porque quando ele tinha 10 anos de idade, aconteceu tal coisa. É importante, especialmente se o dublador não tiver uma sensibilidade, uma sacada boa, uma percepção boa, às vezes o filme dança porque o diretor não ajudou o ator não teve a percepção necessária para fazer igualzinho, e aí, às vezes, o neguinho estraga um pouco a obra com uma dublagem meio... Loucura, hein? Quem falta para o Wendel Bezerra? Quem você gostaria, Wendel? Fala assim, mano, esse personagem eu queria muito fazer. Quem falta, bicho? Eu dublo o Robert Pattinson, né? Uhum. Dublei ele já em uns 8, 9 filmes. Bom ator. E os caras inventaram de botar ele para ser o Batman, né? Sim. Eu ia ficar muito feliz se por acaso acontecesse de eu ser chamado para dublar, porque... Sim. Primeiro porque quando você dubla muito um ator, você gosta de continuar dublando ele, né? Isso é bacana, é legal, a gente gosta, nós dubladores. Sim. E meio que vira regra, né? Porque você já ouviu o cara... Sim. O Pattinson, por exemplo, os grandes filmes do cara, todos pregresso você dublou. Crepúsculo e essas coisas todas aí que ele gravou, com a tua voz. Fica muito estranho você ver o Batman com o cara lá e não ser a sua voz. Ia ser incrível, né? Além de dublar eles, dublar o Batman, cara, ia ser muito... Da hora. Vai ser, com certeza. Você dublou o farol dele? Quê? O farol dele você dublou? Dublei o farol. Bom, hein? Bem difícil, louco, eu acho, dublar aquilo, hein? Foi difícil? Não. Porque ele foi, dá uma... Foi porque é muito nonsense e é intenso, é meio pesado, né? Cara. Mas foi muito legal. Ele percebeu que ele ficou marcado pelo Crepúsculo. Uhum. Né? Eu achei que ele foi bem inteligente. Ele poderia ter se acomodado e ter conquistado ali o espaço dele nesse tipo de filme, mas ele foi atrás de filmes alternativos para melhorar como ator e também para mostrar para o mercado que ele era um bom ator, né? Então ele fez vários filmes diferentes, alternativos, fez o The King, que está na Netflix, que ele faz com sotaque francês, tem um filme que chama Bom Comportamento, que ele faz um cara completamente diferente, ele faz tipo um noiazinho, assim, um malandro de rua, meio pilantra e tal, que aí ele fez um laboratório bacana que diz que o diretor saiu com ele na rua num determinado momento, e ele no personagem, e aí ele não foi reconhecido na rua. Aí o diretor falou, pronto, podemos começar a gravar que você está no papel. Show de bola. Então você vê que o cara, ele foi construindo caminhos alternativos para mostrar que ele é muito mais do que um vampiro cintilante ali. O que brilha. Legal, hein? Renatão, é isso aí, hein? Temos que levar a aula Boca Romana. Renatão, alguma ultimato para o Wendel Bezerra? Não, eu queria agradecer a presença, foi muito enriquecedor, foi demais. legal. Vou dar um grande abraço para ele, falou que foi um prazerzaço. Acho que todas as minhas dúvidas, tudo que eu queria saber, acho que foi tudo respondido muito bem. Porra, muito legal. Massa. Marola. É isso aí, é a primeira vez que eu falo com o Wendel Bezerra sem aparecer uma mensagem do Marcinho Eiras. Ótimo, eu também. Essa é só a turma do grupo do Trocadilho aqui, vai se ligar. Legal. Mas é isso aí, valeu Wendel, valeu Renatão, valeu Dani. Valeu demais, Wendel, obrigado mesmo. Quem quiser te seguir, como é que faz? Fala aí o @ mais vozeiril do Brasil, nem sei como falar isso. Tô no Instagram, Wendel_Bezerra. Tem o meu canal no YouTube, que toda semana tem vídeo.
E aí a gente já tem mais de 1.600.000 inscritos. E o que eu posso dizer, cara, é que os vídeos são legais. Não é porque são divertidos. Não tem como você assistir sem ficar sorrindo, saca? E nessa época da pandemia aqui foi muito legal porque eu fiz vídeos com elencos. Então, o elenco de Pokémon, o elenco de Naruto, o elenco de Cavaleiros, o elenco do La Casa de Papel. Então, foi um papo assim que nem a gente está tendo, saca? Então, é divertido, é gostoso. Então, eu indico lá, é fácil também, canal do Wendel. Canal do Wendel no YouTube. Lá na busca lá já vai aparecer. E, pô, obrigado a vocês aí pelo convite, pelo bate-papo, pela gentileza. Tamo junto aí. Obrigado você demais. E vou aqui encerrar este Num Podcast de uma maneira que nenhum outro repórter pediu para o Wendel Bezerra. Lá vem. Putz, começou. Ninguém nunca te pediu isso. Ninguém nunca. Ó, primeira vez, inédito, com o Wendel Bezerra. Encerre este podcast falando assim: muito obrigado por ouvir o Num Podcast como Goku ou Bob Esponja. Quem você preferir? Por favor, pelo amor de Deus. Oi, eu sou o Goku. Muito obrigado por você ouvir o Num Podcast. Mas peraí, não podcast? Não, Num Podcast. Então, não podcast. Num Podcast pode ou não pode? Sensacional, senhoras e senhores. Vamos ficando por aqui. Você escuta em todas as plataformas. Muito obrigado. Até mais. Fomos!